Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulo 11 e 12. No 11, que é de 21 de novembro de 1899. Jesus quer deleitar-se olhando-se em Luísa, e ela é auxiliada pela Santíssima Virgem. Esta manhã, meu caríssimo Jesus mal veio e me disse: Minha filha, todo o teu deleite deve ser contemplar-te em mim. E se isto o fazes sempre, tomarás em ti todas as minhas qualidades, a minha fisionomia, as minhas próprias linhas. E eu encontrarei em correspondência todo o meu gosto e sumo contente em deleitar-me olhando-me em ti. Dito isto, desapareceu e eu estava ruminando em minha mente estas palavras, quando de improviso voltou, colocou sua mão na minha cabeça e, voltando minha cara para ele, acrescentou: Hoje quero me deleitar um pouco olhando para mim em você. Um estremecimento me correu por todo o corpo. Um espanto me deu de me sentir morrer, porque via que me olhava fixo, querendo deleitar-se em meus pensamentos, olhares, palavras e em todo o resto, com contemplar-se em mim. Ó Deus, sou causa de deleite ou de amargura? Ia repetindo em meu interior. Enquanto estava nisto, veio nossa amada Mãe Rainha em minha ajuda, trazendo uma vestidura branca entre as mãos, e toda amabilidade me disse: Filha, não temas, quero suprir eu mesma por ti, vestindo-te com minha inocência, para que assim meu filho, ao contemplar-se em ti, possa encontrar o maior deleite que se possa encontrar em uma criatura humana. Então vestiu-me com essa vestidura e apresentou-me ao meu amado bem Jesus, dizendo-lhe: Amado filho, aceita por consideração a mim e aceita-te nela. Assim me tirou todo o temor e Jesus se deleitou em mim e eu nele. Uma graça extraordinária da Luísa ter esse contato direto com Jesus. Mas uma coisa assim que fica bastante clara para nós nesse texto é que mesmo com o esvaziamento, mesmo ali com a Luísa ser uma pessoa que nunca tinha cometido um pecado mortal na vida, ela era virgem, mesmo com tudo isso, com a intenção ali, ser escolhida, uma alma eleita, uma alma escolhida para ser essa depositária das verdades, em todo o trabalho que Jesus já tinha feito até aqui e ainda faria na vida dela, ainda ao se contemplar em Jesus, ela ainda sentia esse temor por causa da dessa trava, dessa dificuldade que existe em nós por causa do pecado original, que gera essa desconfiança de ter um relacionamento com Deus sem nenhum tipo de reserva, porque ainda fica dentro de nós essa questão da impureza que nos toca, a impureza que nos toca, mesmo ela nunca tendo tido feito assim nada que propositadamente pudesse querer ofender o Senhor, mas mesmo assim ainda existia essa questão da impureza que ela via. E como Nossa Senhora, a amorosa mãe, vem né, nesse exemplo de trazer ali, nesse gesto de trazer uma vestidura branca para colocar nela, representando ali a pureza da própria mãe, revestindo a Luísa da pureza de Nossa Senhora, para que assim ela pudesse se apresentar diante de Jesus sem nenhum obstáculo. E isso fez com que ela tirasse dela todo o temor. Imagina nós, criaturas, enlameadas por uma vida de pecados, uma vida corrompida, uma vida de escolhas erradas, que não tivemos essa preservação por escolha ou por circunstâncias, tem várias, mas sempre existe lá no fundo uma escolha nossa, uma opção nossa, e nos apresentar diante de Jesus. Muitas vezes a gente quer ter esse contato íntimo com Jesus,
esse contato direto com Ele, mas se quando a gente pensa na quem a gente é e quem Ele é, na santidade dele, na pureza, na santidade mesmo, na santidade de Jesus, ali, quase que a gente, com esse pensamento, a gente cria uma barreira. Mas o que o Senhor não quer, não é isso, como Ele já ensinou até mesmo no volume 1. Eu quero que você realmente toque o seu nada, que você veja o seu nada, que você saiba que você realmente é nada, e quem eu sou, quem é você e quem sou eu, tem um texto que ele fala, leva a Luísa a refletir a respeito, quem és tu e quem sou eu, a olhar o nosso nada, mas não ficar parado no nada, mas ficar fixo na beleza, ficar fixo na pureza, ficar fixo na santidade de Jesus, que vai suplantar toda a nossa miséria e limitação. Não somos nós, com a nossa miséria, com a nossa limitação, com a nossa impureza, é que vai manchar Jesus, nunca, jamais. Mas Ele, com a pureza, com a santidade, com tudo que Ele tem, é Ele que faz o trabalho de suplantar em nós. Ele supõe sobre nós. E quando existe o desejo da nossa alma, do nosso coração, de ter esse relacionamento, ter essa intimidade, de ter essa fusão de vontades, quando damos a nossa vontade para que a vontade do Senhor assuma a nossa vontade, e quando Ele faz isso, é Ele quem faz que faz toda essa, que zera a nossa vida. A gente não pode ter medo disso, de ter uma vida zerada, mas para que isso aconteça, para que esse processo seja contínuo até chegar ao ápice dessa fusão, porque a fusão só vai acontecer quando não tiver mais ali reserva nenhuma, quando houver uma confiança absoluta no poder dele, em quem ele é. Aí tudo isso vai ficar, não é que fica para trás, mas não tem mais importância. Fez parte do processo, fez parte da nossa vida, faz parte de quem nós somos, até onde nós tivemos vida fora de Deus. Claro que ninguém tem vida fora de Deus, mas escolhas longe da vontade de Deus. Mas Ele aqui, é Jesus o poder, é da divina vontade o poder de fazer de suprir tudo que realmente nós não temos, suprir toda a nossa falha, suprir todo o nosso nada, suprir tudo aquilo que a gente não é capaz, porque nada somos capazes sem Ele. Então isso é importante a gente ter sempre presente e, e ter a graça de deleitar-se em vê-lo em nós, por causa do deleite que ele vai ter quando ele se ver em nós. E agora, um pouquinho mais cedo, eu estava pensando nessa questão do homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí lembrava, o homem foi feito, sim, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas hoje o ser humano está sem a semelhança de Deus, ou melhor, a semelhança de Deus está fragmentada no homem. Por causa que o homem está fragmentado, por causa que o homem está desordenado, por causa que o homem está todo em pedaços, não é mais aquela representação, não é mais aquilo que originalmente foi criado para ser. Então, hoje o homem não, a maioria dos homens hoje já não tem mais a semelhança de Deus. Ainda há uma imagem de Deus, mas uma imagem já deformada, uma imagem deturpada, uma imagem avessa, uma imagem corrompida, uma imagem envelhecida, uma imagem cheia de corroída. É uma imagem corroída, não é mais aquela imagem límpida, aquela imagem perfeita, aquela imagem nítida do Criador. É uma imagem corrompida, uma imagem desfigurada. O homem está nessa condição de uma imagem desfigurada do Criador. Tem em si uma imagem desfigurada do Criador, em si. E a semelhança muito mais longe ainda. Porque para ter a semelhança de Deus, para Ele poder realmente olhar para nós e se deleitar, Ele tem que ver em nós a sua semelhança. E qual que é a semelhança que nós teríamos ou precisamos ter com Deus, devemos ter para com Deus? A semelhança é de ter aquilo que Ele tem, por graça, aquilo que Ele tem por natureza, que é a beleza, que é a santidade, que é a pureza, que é o amor. Toda essa realidade que ele é por natureza, ele quer nos comunicar por graça.
Essa é a verdadeira a semelhança do ser humano para com Deus. E o ser humano retornando ao posto, ele vai assumir, retornando ao posto e sendo ordenado, voltando à ordem, se ordenando, deixando a divina vontade realmente fazer o trabalho que ela quer fazer em nós, na nossa alma, ou fazendo essa ordenação toda em nós, vai trazer de volta essa semelhança com Deus, porque aí, quando nós assumirmos de fato e concretamente, realmente, a finalidade, assumirmos a finalidade para o qual nós fomos feitos, aí retomaremos não só apenas a imagem, essa imagem vai ser refeita, como também a semelhança. Vamos receber de volta esses atributos. Vamos receber pela graça, por graça vamos receber os atributos para ter semelhança com Deus, para sermos também deuses, para sermos realmente filhos de Deus. Importante a gente... E a gente precisa contar com o auxílio da Santíssima Virgem, porque ela é nosso auxílio. Ela foi estabelecida, foi dada para nós como auxiliadora, ela é nosso auxílio, nós precisamos contar com o auxílio dela. Ela não é apenas um enfeite para ter lá para a gente olhar e de volta e meia recorrer, não, ela é um auxílio em todos os momentos, é um auxílio para todas as horas, é um auxílio para toda circunstância. O capítulo 12, de 24 de novembro de 1899, Luísa quer receber as amarguras de Jesus. Esta manhã meu doce Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Agora, como tenho visto tudo cheio de amargura, pedi-lhe e voltei a pedir-lhe que a derramasse em mim. Mas, porque lhe roguei, não consegui obter que voltasse em mim suas amarguras, e conforme me aproximava de sua boca para recebê-las, saía um hálito amargo. Enquanto fazia isto, vi um sacerdote que morria, mas não sabia bem quem era. E como tinha a intenção de rezar por um sacerdote doente, não o reconhecendo, me confundi se era ele ou algum outro. Então eu disse a Jesus: Senhor, o que fazes? Não vês quanta falta de sacerdotes há em Corato e queres tirar-nos outros? Jesus, não me dando atenção e ameaçando com a mão, dizia: Eu os destruirei demais. Nossa. Jesus deve estar ali mesmo, realmente, como ele aparece para Luísa ali. Ele veio e transportou ela para fora dela mesma, e ela estava vendo ele cheio de amargura, tendo visto tudo cheio de amargura. Pedi-lhe e voltei a pedir. Ela começou a suplicar que ele derramasse nela essas amarguras. E ela continuou rogando, mas não obteve que ele vertesse nela essas amarguras. Mas ela sentia o hálito amargo saindo da boca dele, só o hálito, mas ele não derramou nela. E nesse momento, enquanto ela estava ali pedindo para que derramasse a amargura nela, ela viu a morte de um sacerdote, o qual ela não descobriu, não discerniu ali quem que era, mas lembrou-se que ela estava rezando, intercedendo por um sacerdote. Mas ela não soube precisar se seria esse que ela estava rogando. E ela pede para ele não ver quanta falta de sacerdote há ali na cidade deles. E aí ele levanta a mão, tipo, ele está realmente amargurado. Eu os destruirei demais. Ele deve estar com algum ali com realmente querendo punir sacerdotes. Mas porque essa realidade da Luísa com os sacerdotes foi bastante complicada, onde alguns cooperou bastante, outros eram muito resistentes, muito resistentes. E hoje em dia a gente vê também tanta resistência na igreja para ter abertura para as revelações privadas, para que elas se tornem realmente revelações proféticas, como deveriam ser revelações proféticas, e assumirem um posto de importância na doutrina da igreja, dentro da igreja, para que as pessoas pudessem recorrer a essas revelações como um auxílio também no crescimento espiritual, no amadurecimento espiritual, na vida espiritual como um todo. Então, isso é importante também. Amém, Fiat.